Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Acepção, Mulheres como um Todo. Inicia-se o espetáculo com as cortinas já abertas e o palco fica preenchido de luz roxa e 2 elementos cênicos. Centralizado à frente, vemos uma espécie de escada e ao fundo uma mesa de madeira. Uma bailarina aparece caminhando de palco de ponta a ponta. Quando chega ao meio, atravessa o elemento cênico. Aos poucos, outras bailarinas do espetáculo começam a aparecer, também atravessando o palco de um lado ao outro. Cada uma das 7 bailarinas possui um caminhar diferente e natural, como se representassem as caminhadas cotidianas de suas vidas. Sejam bem-vindos ao espetáculo Acepção, Mulheres como um Todo. Este projeto foi viabilizado graças ao Governo do Estado de São Paulo e ao Programa de Ação Cultural, PROAC. O Grupo Teatral Porão mudou. Somos juntos o Porão Produções Culturais. Temos o orgulho de anunciar que agora temos em nosso repertório produções musicais, de dança e teatro. O nosso espetáculo já vai começar, mas antes alguns avisos. É proibido o uso de flashes durante o espetáculo. Tirar fotos está permitido, mas pedimos que não realizem gravação de conteúdo audiovisual ou de áudios em geral. Caso publique alguma foto, não esqueça de nos mencionar em suas redes sociais. Utilize o @Grupo Teatral Porão para Facebook e Instagram. Gostou do que viu? Compartilhe. A divulgação é essencial para a nossa arte continuar a fluir. Gostaríamos de lembrar que este espaço possui saídas de emergência sinalizadas e extintores de incêndio para o seu uso. Em caso de falta de energia, o espetáculo será interrompido e anúncios serão realizados. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Caso queiram saber mais sobre a nossa agenda e repertório, acesse grupoteatralporão.com.br. Agora sim, o espetáculo vai começar. Porão Produções Culturais. Respire. Arte. O palco segue dividido pelo elemento cênico e se posicionam 5 bailarinas atrás, junto à mesa. Outras 2 bailarinas, divididas entre o lado direito e esquerdo de palco, se colocam em pose e a intérprete de Libras se posiciona ao centro e se inicia a tradução junto ao poema. Com o rebanho absorto e nas areias deitadas, elas volvem o olhar para o espelho das águas, os pés em mudo afago e as mãos entrelaçadas, bebem o fel do calafrio e o mel das mágoas. Umas o coração abrindo em confidências, nos bosques, onde se ouve um córrego em segredo, vão soletrando o amor em cândidas cadências, e o pólen raspam aos rebentos do arvoredo. Outras, tais como irmãs, andam lentas e cavas, por entre as rochas apinhadas de ilusões, onde viu Santo Antônio aflorar como lavas os rubros seios nus de suas tentações. Outras a que ao calor da líquida resina, no côncavo sem voz de um velho antro pagão, pedem por ti em meio à febre que alucina, ó Baco, ao pé de quem dorme toda a aflição. E outras que adoram pôr ao colo escapulários e que, escondendo sobre as vestes um cilício, juntam à noite, pelos bosques solitários, a espuma do prazer ao gume do suplício. Ó monstros, ó vestais, ó mártires sombrias, espíritos nos quais o real sucumbe aos mitos, vós que buscais o além, na prece
e nas orgias, horas cheias de pranto, horas cheias de gritos. Vós que minha alma perseguiu em vosso inferno, pobre irmãs, eu vos renego e vos aceito, por vossa triste dor, vosso desejo eterno, pelas urnas de amor que inundam vosso peito. Sai a intérprete de Libras e as bailarinas do fundo. 2 focos se abrem junto na luz roxa. A bailarina da direita dança passando as mãos pelo corpo sensualmente, enquanto a bailarina da esquerda faz poses angelicais e graciosas. As 2 bailarinas dançam sem se olhar e seguem ritmos diferentes. As 2 bailarinas agora dançam se olhando. Outras 2 bailarinas começam a caminhar no palco. Outras 2 bailarinas entram e removem as roupas das 2 solistas, deixando-as neutras e similares ao resto do corpo de baile. O elemento cênico central é movido e agora de lado vemos 2 formatos triangulares que ocupam o fundo junto à mesa. As bailarinas dançam de modos únicos e fluidos, se agrupando em uma formação semelhante a um útero. A movimentação se transforma em uma unidade grupal, que agora dança junto às batidas fortes da música. A coreografia é bastante geométrica e se utiliza dos diferentes espaços do palco. As bailarinas se balançam e se juntam das batidas como se reconhecessem seus corpos e desejos.
bailarinas se juntam em uma diagonal e formam várias poses. Uma grande movimentação acontece e apenas uma bailarina fica sozinha solando, enquanto as outras fazem poses sarcásticas indo até a bailarina solista. Em formação circular, as bailarinas fazem movimentos bruscos com a pelve e gemem alto. Uma linha formada e movimentos rápidos e geométricos acontecem. Em formação de V, as bailarinas dançam em conjunto. Uma única bailarina permanece na formação central. Um foco de luz finaliza a coreografia com percussão corporal. Todas as bailarinas se agrupam. Os dois triângulos cênicos altos de madeira formam um corredor central. As bailarinas caminham juntas de costas e pegam na mesa roupas para vestirem por cima de seus figurinos neutros. Enquanto 6 bailarinas se dividem nos dois lados do palco junto dos elementos cênicos, uma bailarina entra vestindo um figurino de secretária e dança sensualmente à frente. A primeira bailarina sai como em um desfile, enquanto uma segunda entra também pelo corredor vestida de gamer e faz movimentações infantis e estereotipadas. Enquanto a segunda bailarina sai, duas novas entram, uma vestida com chicote e uma meia, e a outra com uma saia longa e neutra. A quinta bailarina entra vestida de coelha, fazendo movimentações sarcásticas, rindo e cai na posição de 4 apoios. A sexta bailarina aparece por trás, caminhando lentamente. Chama um ônibus e começa a passar um batom. As demais bailarinas se agrupam e pousam em foco. Todas as bailarinas fazem movimentos fluidos.
Junto da música, elas posam como em fotografias, e a iluminação imita os flashes de uma câmera fotográfica. Em um desfile final, todas as bailarinas andam em círculo. Começam a aplaudir com rostos bastante sérios, como se abandonassem a perspectiva dos homens e passassem a representar a crítica feminista por detrás da indústria pornográfica. As bailarinas movem os triângulos do cenário para o centro de palco e formam uma espécie de letra V. Uma única bailarina fica à frente, vestindo um moletom, e as outras compõem o fundo, formando uma pose final. Blackout. Uma luz de lanterna surge no palco, seguindo a bailarina de moletom. A bailarina começa a se movimentar lentamente pelo espaço, mas acelera, inquieta, ao perceber que a luz não a deixa de seguir. Quando se encontra sem saída, a bailarina de moletom é apalpada e acariciada pelas outras bailarinas por detrás de um tecido branco. A cena representa um episódio de assédio e estupro coletivo. A bailarina central tenta com todas as forças escapar das mãos que apalpam em movimentos bruscos e rápidos. A bailarina cai em meio ao palco e as luzes se apagam. O cenário se transforma ao fundo e a bailarina se levanta, iniciando um solo. A dança representada pela solista é composta por muitos dedos que apontam para si própria.
vocalista aparenta estar cansada e sem forças. O corpo de baile se junta à movimentação e também apontam, balançando a cabeça em negação. Começam a empurrar a bailarina de um lado ao outro, até a derrubarem no chão. E em formação circular, o corpo de baile faz movimentos representativos de penetração, chutando a bailarina até elevarem ela ao alto. Uma projeção se inicia com as informações. No primeiro semestre de 2022, mais de 6 mulheres fizeram uma denúncia de estupro a cada hora no Brasil. A cultura do estupro descreve uma série de comportamentos que perpetuam a ideia de que a vítima induz o comportamento do agressor. 230 mil agressões por violência doméstica foram publicadas pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, sendo 1.341 casos de feminicídio. Pesquisa nacional aponta que 97% das brasileiras maiores de 18 anos já sofreram assédio na vida. Em seguida, são projetadas mais de 20 matérias jornalísticas relacionadas a estupro nos últimos anos. Em cena, a bailarina central segue deitada sem movimentos no chão, e as demais ficam fazendo movimentos repetitivos até arrancarem as vendas nos olhos. Finaliza-se a projeção com as seguintes informações. A cada hora, ao menos 4 meninas menores de 13 anos são vítimas de estupro no Brasil. No Brasil, ocorre um estupro a cada 10 minutos. 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. 26 mulheres são agredidas a cada hora no país. A denúncia é necessária. Procure os canais seguros e denuncie. Disque 100, Canal de Denúncia da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Disque 180, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Finaliza a cena com a bailarina caída ao chão e as outras olhando. As bailarinas começam a se dispersar. A intérprete de Libras aparece no canto do palco, e ao início do poema, todas se juntam para acolher a bailarina que ficou ao chão, e começa uma cena de sororidade feminina. Ao rugido medonho da tormenta, que a alma nos esmaga, nos trucida, não pensem que maldigo a triste vida, nem o sopro de Deus que ora me alenta, nenhum momento só sou esquecida de quem criou o mundo e a vivenda, a flor do prado, a fera mais cruenta. A tudo, enfim, que tem ou não tem vida, é doce nas agruras da existência. Lembrarmos da divina onipotência, erguermos para o céu o coração, naquele eterno enlevo de fé pura, é sempre muito feliz a criatura que forças vai buscar no coração. A intérprete de Libras sai e todas se juntam em um grande abraço. Começam a dançar fluidamente e apenas uma das bailarinas dança no sentido contrário. Em diagonal, fazem movimentos circulares e fluidos. Finaliza a cena com as bailarinas indo ao fundo e uma ficando no centro, enquanto a outra sai correndo para fora. A bailarina do centro começa um solo com movimentos circulares, mão passando pela barriga, imitando o movimento de ninar, representando a maternidade.
intérprete de Libras aparece do outro lado do palco e interpreta o poema a seguir. Mas a gravidez é principalmente um drama que se desenrola na mulher entre si e si. Ela sente-o a um tempo como um enriquecimento e uma mutilação. O feto é uma parte do seu corpo e um parasita que a explora. Ela o possui e é por ele possuída. Ele resume todo o futuro e, carregando, ela sente-se ampla como o mundo. Mas essa própria riqueza a aniquila. Tem a impressão de não ser mais nada. A intérprete sai e uma segunda bailarina se junta à solista e iniciam juntas movimentos que passam a mão pela barriga. É projetada a seguinte informação: no Brasil, tem a cada dia 535 internações por aborto. De 100, somente um caso é previsto em lei. A bailarina agora segue sozinha, dançando com movimentações rápidas e agressivas. Ao fundo, outras informações aparecem. Mais de 1.500 meninas de 10 a 14 anos foram internadas em 2021 devido a abortos. Mãos na cabeça parecem representar o peso de carregar um fardo importante. Desde os anos 90, os registros de prática caíram de forma significativa nos países ricos. Com socos muito fortes golpeados à barriga, a bailarina segue desesperada em sua dança, representando o aborto. Ao fundo, aparece projetado: no Brasil, o aborto é permitido nos casos de feto com acefalia, gravidez decorrente de estupro ou que apresenta risco de morte para a gestante. O Código de Processo Penal prevê detenção para mulheres que provocam um aborto em si mesma ou concordam que outra pessoa o faça. A bailarina que representou a maternidade retorna, e juntas, as bailarinas dividem o palco em movimentações complementares. O corpo de baile se junta no centro do palco, rastejando pelo chão, e circundando as duas bailarinas responsáveis pela representação da maternidade e do aborto. Ao fundo, é projetado: entre 2009 e 2018, 721 mulheres morreram depois de abortarem. A cada 10, 6 eram pretas ou pardas. Cerca de metade dos casos de interrupção voluntária de gravidez no país resulta em internações. Outros países conseguiram diminuir o número de abortos ao combinar a descriminalização da prática com a melhoria de políticas integrais de saúde reprodutiva. Na França, houve uma redução de 24% do número de abortos, que se estabilizou abaixo da média mundial. Na Romênia, registrou-se uma queda de 94% dos procedimentos. A legalidade do aborto deve parar de ser tratada sob a ótica de um moralismo e ser vista como parte de uma política mais ampla de saúde pública.
Todas as bailarinas juntas marcham pelo palco, com braços cruzados ao alto, soltam um grito único como em uma batalha. Blackout. Um foco de luz único no canto do palco aparece com a intérprete de Libras. A representação do mundo, como o próprio mundo, é a operação dos homens. Eles descrevem do ponto de vista que lhes é peculiar e que confundem com a verdade absoluta. Recusar os mitos não é descobrir toda a relação dramática entre os sexos. Não é suprimir a poesia, o amor, a aventura, a felicidade, o sonho. É somente pedir que as condutas, os sentimentos e as paixões assentem na verdade. Um flash de luz surge e todas as bailarinas aparecem posadas ao fundo. Contra uma luz amarela, vai surgindo aos poucos, e os elementos cênicos se movimentam rapidamente pelo palco com as bailarinas penduradas em cima. As bailarinas movimentam o cenário de um lado para o outro, fazendo movimentações como uma batalha. Unidas, todas dançam com força e precisão. As movimentações circulares se alternam com movimentos geométricos e o corpo de baile mantém-se como um único bloco, representando uma grande luta feminina. Ao fundo, projeta-se o significado do movimento feminista, e inúmeras pensadoras do movimento vão surgindo como fotos, nomes e papel do movimento social. As bailarinas formam um bloco ao lado esquerdo do palco. Vão até o cenário e começam a mover ele ao centro do palco. Com o palco escuro, surge uma contraluz e as bailarinas pousam no centro do palco com punhos cerrados em meio ao elemento cênico. Blackout. As bailarinas se alinham uma ao lado da outra e aguardam a introdução da música. Junto a elas, a intérprete de Libras. Elas agradecem e se retiram do palco aos poucos. As cortinas se fecham. Toda a equipe entra com a direção, intérprete de Libras e bailarinas, e se inicia uma roda de conversa aberta ao público presente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Esse espetáculo, esse projeto, ele só é possível por conta do Governo do Estado de São Paulo
e a Secretaria de Cultura e de Economia Criativa, pelo PROAC. Inicialmente, eu quero agradecer a todo mundo que fez parte desse projeto e que fez alguma coisa para ele ser viável e possível. Então, nossos agradecimentos. Antes da gente começar a nossa roda de conversa, eu vou me apresentar. Meu nome é Yuli Lemos, para quem não me conhece, eu sou diretora da Acepção. E hoje eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, antes de eu abrir para vocês falarem. E a dinâmica é o seguinte, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e levantarem as mãos. E quando não abaixem as mãos, só abaixem a hora que eu falar, ou a hora que eu falar para abrir os olhos e tudo mais. Combinado? Sim? Então podem fechar, as meninas também podem fechar, por favor. Eu gostaria de saber quantos de vocês já vivenciaram ou conhecem alguém que já vivenciou uma violência contra a mulher. Levantem a mão. Fiquem com a mão levantada. Quantos de vocês conhecem ou já vivenciaram algum tipo de algum tema que a gente fez hoje, falou hoje aqui no palco? Levantem a mão. E por fim, eu gostaria de saber quem aqui já teve que repensar alguma roupa que ia utilizar para um transporte público, ou porque ia pegar Uber, ou porque ia sair de madrugada. Levantem a mão. Podem abrir os olhos e olhar ao redor. É por essas e outras que hoje a gente está aqui. É por essas e outras que hoje a gente fez esse espetáculo. Indiretamente ou diretamente, todo mundo está envolvido nos temas que a gente falou hoje. E é extremamente necessário a gente sempre falar sobre. É extremamente necessário a gente sempre trazer essas pautas. Por conta disso. E por outras mil outras questões. Agora eu vou abrir para vocês falarem o que vocês quiserem, perguntarem sobre o processo, perguntarem para as bailarinas alguma coisa, para mim. Fiquem à vontade. A Júlia está com o microfone, é só levantar a mão e ela vai até vocês. Me deu vergonha agora. Foi mal. Boa noite. Eu gostaria de saber das meninas, né, que fizeram o teatro hoje, como foi para vocês a sensação de retratar algo tão forte, né, para nós mulheres, não só mulheres, mas enfim, como foi essa sensação de trazer esse tema tão pesado assim ainda dentro da sociedade para vocês? Boa noite. Acho que foi muito dolorido. Foi muito dolorido, porque para representar, no meu caso, o estupro, eu fui atrás de muitos relatos, muitos documentários e fui forçada a abrir meus olhos para ver exatamente o que estava acontecendo. Um pouquinho antes da gente entrar em cena, eu vi uma notícia de um homem de 32 anos que foi preso por estuprar uma menina de 13. Então, é recorrente, tá, nas nossas vidas, a gente que fecha os olhos para tentar não ver isso. E para representar, eu fui obrigada, né, me obriguei a entrar em contato com isso, e então foi bem dolorido, mas se a mensagem chegar em vocês, acho que também é muito gratificante. Para mim foi muito importante, né, pelo fato de eu ser mulher, mas mais do que isso, foi mais importante estar com outras mulheres falando de uma coisa que às vezes, tipo assim, na minha casa eu tenho um homem que tinha, né, agora eu não moro mais com ele. Mas tinha um homem e assim, às vezes eu era chamada de louca, eu era bloqueada, assim, sabe, das minhas ideias, sabe, várias coisas machistas, que às vezes você fala, nossa, será que eu sou louca? Será que eu que estou errada? E na verdade não. E aí quando você começa a conviver com outras mulheres, isso dá força, sabe? Tipo,
Então elas me deram muita força para várias situações. Elas sabem, eu passei por algumas coisas durante o processo. E para ajudar outras mulheres também, sabe? Então, depois de tudo, desse processo, desse projeto, eu me sinto tipo, uma mulher muito, muito, muito mais forte. Respondido? Sim? Jo, dá uma olhada ali que... Boa noite, meu nome é Rita. Gostaria de parabenizá-las pela proposta de vocês, pelo conteúdo que vocês passaram. E gostaria de perguntar a vocês como vocês fariam, conseguiriam passar a mensagem que vocês passaram hoje aqui para nós, para essa plateia, para um público que talvez tenha menos entendimento do que todo mundo aqui, de uma cultura um pouco mais baixa. Vocês têm como levar essa mensagem para algum outro lugar a não ser aqui no teatro? Vocês têm essa proposta? Porque é uma coisa muito bonita, porque além de todo mundo ficar interessado na dança, né? Mas através da dança vocês estão explorando esses fatos, essa realidade que infelizmente o nosso país e o nosso planeta está passando. Boa noite. Nosso projeto ele é viabilizado pelo estado de São Paulo todo, esse projeto em específico do PROAC. Então a gente está rodando em algumas outras cidades que têm baixo acesso à cultura. Então algumas cidades da região. Então a gente está viajando, além de Ribeirão, a gente está apresentando em 4 cidades diferentes pelo projeto do PROAC, né? A ideia é sempre a gente tentar levar o máximo de informação para o máximo de gente possível, aqueles que têm ou não acesso à cultura, aqueles que têm ou não acesso às notícias. Além disso, a gente também vai disponibilizar por 2 anos uma filmagem do nosso espetáculo que vai ficar viabilizado no YouTube para outras regiões que a gente não pode alcançar. Então, é mais uma forma da gente também alcançar outras pessoas e quem puder ou não puder estar dentro do teatro. Parabéns, e acho que você pode contar com o apoio de todos aqui. Muito obrigada. Boa noite. Nossa, que legal falar aqui. Enfim, eu queria saber como é tratar de um tema que é tão banal e tão comum, mas precisa ser tratado com tanta delicadeza em público. Porque, por mais que seja algo que muitos daqui tenham vivenciado, tem que ser tratado com muita delicadeza, porque ainda assim são traumas. Foram muitos estudos para fazer o projeto inicial e principalmente quando ele foi viabilizado pelo PROAC, começou os estudos de montagem, tanto meu quanto da coreógrafa Esther. E além disso, eu também tive algumas reuniões com uma assistente social que também me ajudou a tratar, a estar aqui hoje mediando uma conversa, sabendo o que falar ou não falar para vocês. São assuntos realmente muito delicados, foi o que a Amanda relatou, que a gente teve que ler bastante coisa, estudar bastante coisa, artigos, notícias, ver vídeos, e realmente é muito forte. A gente se apoiou bastante durante o processo, não só eu como diretora apoiei as meninas, mas as meninas tiveram um grande apoio, elas se uniram realmente para esse projeto que está acontecendo e se ajudaram. Acho que a partir disso a gente consegue criar uma garra muito grande. O projeto, a maior parte dele é só feito por mulheres, são mais de 20 mulheres empregadas pelo projeto. E eu acho que isso ganha bastante força. Mais alguém quer falar? Só levantar a mão.
Ai, gente, parabéns, vocês arrasaram. Eu acho que não teve um aqui que não ficou realmente emocionado, porque, igual a dinâmica que você fez no início, todos ficaram com as mãos para cima, porque eu acho que todo mundo já passou, todo mundo já sentiu. Primeiro, parabenizar. Segundo, parabenizar a intérprete de Libras, o quanto isso é importante. E aí, fazer duas perguntas simples. Como funciona o processo coreográfico de vocês, porque eu acredito que cada tema abordado, você vê coreograficamente falando o sentido do aborto, como que, se não tivesse nada falando, dava para entender o que seria passado. E os poemas e as poesias que foram retratados, vocês que criaram, como que funciona essa questão? Eu vou responder da coreografia, depois eu passo para as meninas se elas quiserem acrescentar alguma coisa, tá? O primeiro processo coreográfico começou com os estudos entre eu e a Esté, que é a coreógrafa, e com as meninas. Esse espetáculo a gente fez bastante uma criação coletiva, tipo, elas traziam bastante movimentações pra gente, a partir dos estudos que elas faziam também, e a partir disso a gente foi criando em cima, né? A Esté, ela tem uma bagagem muito grande e através disso a gente foi criando conforme o que a gente sentia, né? Primeiro veio a música, então a partir da música a gente sabia mais ou menos, eu sabia como era, a gente sabia como era o cenário, então eu sabia as movimentações que eu queria mais ou menos, eu passava para a Esté e a partir, junto com as meninas, ela foi criando, trazendo essa movimentação corporalmente para elas. Sobre os poemas, os poemas eles não são autorais. O primeiro poema do homem é do Charles Baudelaire. Ele é um poetista que ele falava muito sobre mulheres. Ele queria falar sobre a vida das mulheres sendo um homem. Então, é meio que uma crítica que a gente trouxe para o espetáculo. Depois a gente tem outros poemas de outras mulheres, né? A Simone de Beauvoir, são alguns trechos do espetáculo, que é do trecho do livro dela, do Segundo Sexo. E é isso. É tudo a partir de alguns autores que a gente tem. Todas as notícias que a gente trouxe, todos os poemas, estão no nosso site da Acepção. Vocês conseguem acessar pelo QR Code que está no saguão. Então tem os autores, tem as notícias que a gente trouxe em projeção, que aí vocês podem acessar e ter acesso a tudo isso. Vocês querem falar? Eu acho que do processo foi bem o que a Yuli falou. Mas para além disso, o que é legal falar, que talvez vocês não sabem, a gente não se conhecia, nós bailarinas, né? Então o processo foi, além de interiorizar a movimentação, foi da gente se conhecer e dentro dos temas cada uma ir encontrando a sua personagem e ir trocando também, né? Tanto experiências pessoais quanto de bagagem de movimentação também, da gente se unindo, se conhecendo e trocando bastante. A gente vai ter que encerrar a roda de conversa agora, mas agradeço... Tem mais gente querendo? Sim. Então tudo bem. Boa noite. Boa noite. Gente, obrigada e parabéns por mostrar que a arte pode caminhar por vários lugares, inclusive lugares que nos incomodam, né? E aí eu queria saber se vocês tiveram, se tem um intuito no processo, ter um apoio psicológico ou um psicólogo envolvido no processo. A gente sabe que a gente mexe em alguns lugares que talvez não estão preparados para ser mexidos, né? E apresentar isso como arte, eu nem imagino como seja, assim, doloroso e ter o profissionalismo suficiente para não ser tão atingida assim, se é que isso é possível. A gente teve bastante conversa em grupo, né, durante o processo. Eu tive contato com uma assistente social, que me ajudou bastante. Mas, para o público, a gente disponibiliza no site também contatos de ONGs, casas que dão apoio a mulheres. Então, qualquer mulher que precisar de qualquer coisa, tem tudo no site. Casas de apoio, ONGs ou qualquer fonte que a gente possa ajudar de alguma forma as mulheres que se sentirem
tocadas pelo espetáculo. Mais alguém? Tem mais uma? Então agora eu vou finalizar a roda de conversa. Gostaria... Não? Ah, tá. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e falar para vocês que a gente tem uma oficina aberta, tá? Viabilizada pelo projeto. Essa oficina é apenas para mulheres acima de 16 anos que tenham ou não contato com a dança, e ela traz um pouco do conhecimento corporal das mulheres, e as inscrições estão no site, é só vocês entrarem no QR Code ou entrarem em contato com a gente. E também falar que quem tirou fotos, fez vídeos e tudo mais, marquem o @Grupo Teatral Porão. A divulgação de vocês é sempre muito importante pra gente. Sigam a gente no Instagram. E agradecer imensamente a presença de todos e que vocês tenham ficado até agora aqui. Muito obrigada. Ficha técnica. Direção-geral, Yuli Lemos. Coreógrafa, Stephanie Máscara. Figurinista, Cheyenne Cordeiro. Bailarinas, Amanda Pereira, Amanda Lima, Ana Clara Mattioni, Fernanda Casale, Maria Paula Zalpa, Giulia Petroli Vilela, Tatiane Vec. Operadora de som, Ashley Oswald. Operadora de luz, Gabriela Ferreira. Produção executiva, Júlia Alonso. Contra-regra, Caroline Greck. Designer gráfica, Flávia Nishimoto. Oficineira, Suzana Prado. Diretora audiovisual, Raiza Ferreira. Intérprete de Libras, Luciana Mazaco. Vozes, Ana Branhara, Anaíse Andrade, Caroline Greck, Gabriela Ferreira e Thiago Deco.